programa de conteúdos, notícias e agenda sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira, você tem encontro marcado com pessoas que estão fazendo a diferença por suas iniciativas e ações. O tema de hoje é muito atual: sustentabilidade na micro e pequena empresa. E para falar sobre esse tema atual, convidamos Dorli Terezinha Martins, que é coordenadora do Programa de Sustentabilidade do Sebrae São Paulo. Obrigada, Dorli, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco para falar desse tema tão importante. Eu é que agradeço a oportunidade, Marilene, de estar aqui falando um pouquinho da sustentabilidade da micro e pequena empresa. E a gente pode começar, Dorli, dando uma noção para aqueles que estão nos assistindo do tamanho, do peso da micro e pequena empresa na economia nacional, né? Em termos de geração de renda, empregos, participação no PIB. Tem algum estudo, alguma estatística nesse sentido? Tem sim, Marilena. A micro e pequena empresa representa 98% de todas as empresas existentes no Brasil. Então, ou seja, não é um peso muito grande. Empregam 60% da mão de obra, geram 25% do PIB. Então, quer dizer, é o colchão, como a gente fala, é o colchão aí econômico e na verdade, a pequena empresa, quando você tem uma crise econômica, ela que acaba aí amortecendo um pouco esses impactos pela capilaridade dela, né, e pelo peso que ela tem na economia. E olha que você me deu informações, eu imagino, das microempresas formalizadas, formais. Né? A gente sabe que tem centenas, milhares delas também na informalidade, tentando se formalizar. Tem também uma noção do tamanho das micro e pequenas empresas que estão na informalidade, porque elas também, de alguma maneira, movimentam a economia. Né? Ah, sim, com certeza. A questão do EI, né, do empreendedor individual, ele veio para diminuir um pouco essa informalidade. Nós calculávamos que para cada uma empresa formal, nós tínhamos 2 empresas informais. Então, é um número muito grande. Agora, com a questão do EI, a facilidade que tem do empreendedor individual em se formalizar, a gente vem percebendo que esse número vem caindo, né? Mas ainda assim é muito expressivo. Bom, conclui-se, né, que a micro e pequena empresa, tanto a formalizada quanto aquela que ainda não se formalizou, é muito grande. Ela tem um impacto muito grande na economia, como você mesmo falou. Imagino que, em proporção igual, é o impacto que ela causa ao meio ambiente e à sociedade, né? Os seus impactos sociais e ambientais, né? E daí é a grande questão que é pauta aqui do nosso programa, né? Como que as micro e pequenas empresas estão em relação às práticas de sustentabilidade, à gestão da sustentabilidade, porque, evidentemente, né, a sua prática nesse sentido vai impactar, né, vai impactar positivamente ou o contrário. Né? Você diria que as micro e pequenas empresas no nosso país, elas estão assim, em que estágio? Nós estamos iniciando, né, esse caminho da sustentabilidade, já andamos um pouco, ou já estamos assim, bastante avançados? Em que estágio e que maturidade estão as micros e pequenas empresas em relação às práticas de sustentabilidade? Marilena, infelizmente, nós estamos num estágio bastante embrionário nessa questão, né? O Sebrae, ele desenvolve algumas ações voltadas para a sustentabilidade desde 1995, né? Agora, só em 97, que em São Paulo a gente lança o programa de gestão ambiental. Então, você pode ver que também é algo muito novo. O que impacta isso e o que impede? Primeiro, na verdade, as pessoas acabam, né, não tendo noção do tamanho da micro e pequena empresa. E o empresário da micro e pequena empresa acredita que, olha, essa questão de meio ambiente, sustentabilidade, isso é coisa para grande empresa, não é coisa para mim. Né? E as coisas elas vão indo. Os próprios órgãos fiscalizadores, durante muito tempo, o olhar todo deles e o cuidado são com as grandes corporações, que é claro, um acidente numa Petrobras, ele né? Agora, por outro lado, a pequena empresa, ela tem aí um tamanho, quando considerado o seu conjunto, muito grande. Então, nós iniciamos esse trabalho em 2007 para estar, primeiro, desmistificando o termo, falando, olha, pequena empresa, sustentabilidade é para você também.
e nós pegamos o tema para trabalhar com essas empresas pelo lado, enfatizando mais o lado econômico, tá? Que foi uma forma que a gente está encontrando de trazer essas empresas para começar a pensar na questão ambiental e depois seguindo para a sustentabilidade. Sem dúvida, é uma boa estratégia de sensibilização, né? Até porque o micro e pequeno empreendedor, eles têm muitos desafios econômicos, né? Exatamente, exatamente. Então, é uma boa estratégia de aproximação. E já pegando o gancho, né, em relação às práticas de sustentabilidade, eu queria falar com você, internautas, pessoas que estão assistindo, do nosso programa Benchmark em Brasil, né, que está aparecendo aí na tela para vocês verem, que fala de prática de sustentabilidade. E, de fato, Dori, são 10 anos já de trabalho, né, certificando boas práticas, e a grande maioria ainda são as grandes empresas. Né? Nós temos quase 150 empresas já certificadas, 250 práticas de sustentabilidade, o maior acervo de maior banco de práticas de sustentabilidade desse país. A gente está vendo na tela aí os rankings de 2012, tivemos 3 rankings, né? Inclusive o da década, comemorando os 10 anos. E é um grande acervo para que a pequena e microempresa vá até esse acervo e lá localize metodologias, práticas que ela pode adaptar, sim, para o seu negócio, né? Porque o conhecimento, ele demanda tempo e investimento financeiro também. Você tem que ter capital intelectual para estruturar esse conhecimento, é know-how, né? Mas é um know-how que essa é a função social do benchmark, né? Além de certificar, ser quase que uma credibilidade para que os consumidores saibam o que a empresa está fazendo, ele também divulga, compartilha isso com as micro e pequenas empresas, né, para que elas também possam pegar aquilo que deu certo numa grande empresa e adaptar para o seu negócio. Empresas grandes ou pequenas, dos 3 setores da economia, que tenham boas práticas, basta entrar nesse site e fazer a sua inscrição, né, de uma boa prática, que pode concorrer ao ranking de 2013. As inscrições são de março a maio de 2013, totalmente pelo site. Bom, mas vamos então voltar aqui à nossa conversa. Você estava falando da micro e pequena empresa, a estratégia de sensibilização delas e tudo mais. E daí eu fico pensando o seguinte, a gente vive nesse momento uma escassez de recursos naturais e de demanda, alta demanda por energia, de fontes inclusive renováveis ou mais limpas. Então, esse é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, é um cenário de oportunidade, né? Então, se você pegar o que ocorreu em décadas passadas, a gente viveu a onda do TI, né? Da tecnologia da informação. Então, empresas que hoje são impérios globais começaram com microempreendedores, né? A gente tem a Microsoft, a gente tem o Facebook, mais recente, tem o Google, né? Agora, se nós estamos vivendo um cenário de escassez de recursos e de demanda por tecnologias mais limpas e energia, não é também um cenário de oportunidade para os micro e pequenos empreendedores? Então, a questão que eu te faço é que como que está o olhar do micro e pequeno empreendedor para essa oportunidade de mercado? As micro e pequenas empresas, a grande maioria, ainda estão naquelas atividades convencionais, ou você já vê uma parte delas indo para essa questão, com tecnologias mais verdes, né? Com serviços mais socioambiental. Existe, por parte do microempreendedor, uma visão para aproveitar esse cenário de oportunidades? Existe, especialmente a gente até verifica pela busca dessas informações no Sebrae, o pessoal aí da geração Y, né? É o pessoal que realmente começa a ver essas oportunidades e o início deles é trabalhando através ali da abertura de uma pequena empresa. Agora, quando a gente fala das pequenas empresas já estabelecidas e tal, ainda não, ainda você tem uma postura muito tradicional. Um cenário que é muito comum você ver, a sucessão, né? Então, o pai tem uma pequena indústria e o filho está assumindo. Você ainda vê muito uma discussão, um choque de gerações, né? Então, assim, o filho com muita vontade de levar uma questão nova, e o pai com medo. Então, a gente, o momento que nós vivemos, pelo menos que ali no Sebrae, que a gente percebe esse, quer dizer, é aquele movimento da onde, quando as empresas estão passando por esse processo de sucessão,
quem está chegando querendo e vendo essa oportunidade, mas ainda o dono mesmo da empresa ainda muito receoso com relação a isso, né? As questões que têm mais abertura é a questão da ecoeficiência, então é a questão que aí vai pela linha da diminuição de custos. Então, quando você começa, então ele começa a perceber o desperdício que está ocasionando, inclusive de matéria-prima. Isso é muito interessante, né? Mas a oportunidade mesmo, da forma como você nos questionou aqui, ainda infelizmente não. Pelo que você está me falando, essa similaridade com a grande empresa persiste. A migração, né? Exato. Passado aquele que fundou, né? A empresa familiar normalmente é assim, né? Tem o fundador, depois ele passa para os seus herdeiros. Então, esse questionamento existe, essa dificuldade existe, e muito próximo da grande empresa. Exatamente, exatamente. É muito parecido, muito parecido. E daí eu ocorreu uma outra pergunta nesse sentido. Na grande empresa, a sustentabilidade, ela surgiu no início, né, com conformidade legal. Ela tinha que atender certos requisitos legais, então ela começou a desenvolver algumas tecnologias, algumas metodologias. E isso se viu muito claramente no Brasil há mais de uma década, uns 15 anos atrás. Empresas cuja matriz estavam em países que a legislação ambiental era mais restritiva, desenvolviam tecnologias para atender essa conformidade legal do seu país e transferiam para suas filiais. Então, muitas empresas aqui no Brasil estavam até além da conformidade legal. E daí descobriram que a sustentabilidade era mais do que uma conformidade legal. Ela também era um diferencial competitivo, né? Exato. Ela, como você mesmo disse, ela trazia recursos financeiros, melhorava a sua lucratividade e começou a melhorar a sua participação de mercado, a sua imagem, agregou valor ao negócio. Né? Eu vou te fazer uma questão. Você acha que a micro e pequena empresa vai fazer esse caminho também, né? Ou ela vai acontecer alguma coisa no meio desse caminho que vai acelerar isso e ela vai chegar lá um pouco mais rápido por outras vias, que não é essa que eu te falei. Olha, o que os fatos mostram para a gente até nesse momento, a pequena empresa vai fazer o mesmo caminho. Então, ou seja, ela busca uma certificação porque ela é fornecedora da Petrobras e a Petrobras exige que ela seja certificada. Ela está se preocupando agora com seus resíduos sólidos, porque a gente tem uma legislação e ela está começando a receber aí visitas dos órgãos fiscalizadores, então ela precisa se adequar, né? Então, até o momento, o caminho tem sido o mesmo, né? Primeiro, por conta de força legal, alguns segmentos começaram a despertar desse diferencial competitivo, né? Então, até porque hoje a gente já tem algumas pesquisas que mostram que nós temos já crescente o número de consumidores, a gente está na faixa dos 5% já, que pagam até 20% a mais por um produto quando percebem esse compromisso da empresa, né? Mas até o momento o caminho é o mesmo. Está se repetindo. Está se repetindo. Dora, nós vamos assistir um vídeo, porque esse programa também tem quadros, né, para dar dicas de qualidade de vida, reaproveitamento de materiais, e um dos quadros chama-se Minuto Saúde, né, porque também você tem que ter saúde para ter sustentabilidade. Sem isso não dá para ter, né. E é do chefe Luiz Henrique Matubunda, ele trabalha com alimentos orgânicos, e eu gostaria então de chamar o vídeo Minuto Saúde. Olá! O estresse faz parte de nossas vidas. Será? A dica do Minuto Saúde de hoje é como viver o dia a dia sem estresse. Respire fundo. Faça o movimento de inspirar pelo nariz e expirar pela boca, contando até 10 durante 1 minuto. Crie o hábito de caminhar. Essa atividade libera endorfina, que ajuda na sensação do bem-estar. Tenha uma boa alimentação. Uma alimentação saudável e balanceada ajuda a fortalecer e equilibrar sua mente e corpo. Relaxe sua musculatura. Localize os pontos mais contraídos e massageie-os durante alguns segundos. Mesmo que seja difícil,
tente diminuir o tempo que passa usando computadores, celulares e outros tipos de tecnologias. Uma vida sustentável é uma vida bem aproveitada. Até a próxima! Obrigada, Luiz, por essa dica. A gente tem mesmo que ter contato com a natureza, fazer exercícios físicos, não é, Dora? Se tem. Para enfrentar a jornada que é bastante acelerada, né? Dora, continuando aqui a nossa entrevista, eu queria citar uma sondagem que o Sebrae Nacional fez, se eu não me engano, foi para apresentar na Rio Mais 20, com o título: O que as micro e pequenas empresas pensam sobre a sustentabilidade. E um dos resultados foi que 54% dos microempreendedores não percebem a sustentabilidade no seu negócio. E daí eu fiquei me questionando. É um dado assim muito preocupante, porque se você não percebe a sustentabilidade, como que você vai fazer uso dela? Como que você vai vencer os desafios, né? E aproveitar as oportunidades? O que o Sebrae assim está fazendo para, de alguma maneira, despertar, né? Além do que você já falou, do econômico, tem alguma capacitação, tem alguma linha de financiamento que o governo oferece para fomentar negócios mais sustentáveis, do microempreendedor, que a gente sabe que ele é muito carente de linhas de crédito. O pilar econômico é uma coisa muito relevante na vida de um microempreendedor. Existe alguma política pública nesse sentido? Porque 54% é um número muito grande. E o que é assim mais alarmante, não percebem. A palavra é não percebem a sustentabilidade. Você não percebe, como que você vai discutir, como que você vai administrar, como você vai fazer o bom uso dessa oportunidade ou desse desafio. Né? Então, na realidade, isso está muito alinhado com aquilo que a gente conversou na pergunta anterior. Ele não percebe, especialmente porque ele acredita que não é para ele. Ele acredita que a sustentabilidade é coisa para grande empresa e que ele está, então por conta disso, ele não precisa se preocupar e os investimentos que ele precisaria fazer seriam muito altos, ele não teria condição de fazer isso, né? Por um outro lado, nós não temos ainda nenhuma política pública muito incisiva para incentivar essa questão da sustentabilidade, assim, outras formas e ferramentas até para ajudar e incentivar o empresário da micro e pequena empresa a trabalhar a sustentabilidade na sua empresa. Agora, um fato que vem e que é uma repetição que aconteceu com a grande empresa são as adequações que os fornecedores de grandes empresas precisam fazer para continuarem sendo fornecedores, que são essas adequações. O Sebrae, quer dizer, o que o Sebrae vem fazendo? A gente vem intensificando muito ações de conscientização e desmistificação desse tema, especialmente mostrando que a questão de sustentabilidade nem tudo requer investimentos altíssimos e que estejam fora do alcance da pequena empresa. Né? Então, em São Paulo mesmo, agora a partir de março, nós já vamos estar disponibilizando palestras, cursos, tudo online, para que a gente tenha mais acesso a essas empresas, né? E intensificando cada vez mais essas palestras que ocorrem no estado inteiro, né, mostrando para ele, levando alternativas. A gente tem também uma série de serviços que são gratuitos, consultorias tecnológicas que ele pode utilizar para fazer adequações na empresa dele. Né? Então, existe aí uma série de ferramentas que podem ser utilizadas pela pequena empresa. Perfeito. Você falou em formação, né? Isso. Você palestra e tudo mais. Então, vou aproveitar aqui, né, o momento e falar do nosso livro Bench Mais 2, que tem 198 práticas de sustentabilidade, que são as práticas selecionadas pelo Benchmark Brasil, que eu falei já anteriormente. E se você quiser ter acesso a esse livro, adquirir esse livro, basta mandar um e-mail, né, que deve estar aparecendo aí na tela, falando que você quer conhecer esse livro, que a gente manda até você. E também gostaria de falar o seguinte: além das práticas de sustentabilidade, você encontra artigos técnicos, né, e depoimentos de grandes autores, como Lester Brown, né, entre outros. O prefácio da obra é da nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. E queria também falar para vocês a respeito da revista Benchmark, né?
Essa revista que vocês estão vendo aí na tela, ela também tem artigos técnicos, ela também tem entrevistas, depoimentos, tem conteúdos avançados em gestão da sustentabilidade. Essa que eu estou mostrando para vocês é uma edição anterior, a edição atual, ela já está no site que aparece aqui na tela para vocês entrarem e fazer um free download, né? E a revista impressa nós distribuímos nos nossos eventos, que eu vou estar informando para vocês no final do programa, que é a agenda. Né? Olha, e vamos continuar aqui a nossa conversa, né, sobre a micro e pequena empresa e a questão da sustentabilidade. E você falou que o esforço do Sebrae é capacitá-los. Isso. É capacitá-los para isso e tudo mais, né? Eu gostaria de perguntar o seguinte, nessa mesma sondagem que foi feita, que o Sebrae Nacional fez, com 3.900 empreendedores de todo o país, a grande maioria não tinha o hábito, por exemplo, de utilizar a reciclagem nos seus processos produtivos. Investir no reuso da água, na captação da água da chuva, que requer investimentos, mas são investimentos que se amortizam com o longo do tempo. E daí eu sei que o Sebrae também tem uma pesquisa que fala que uma quantidade X de empresas não chega ao seu 5º ano útil, uma quantidade grande, né? De 74%. Que você Isso, falou. 74%. Será que essa falta de visão, essa falta de não enxergar a sustentabilidade como um investimento, como uma melhoria contínua, não engrossa um pouco a estatística da mortalidade dessas empresas? A questão da alta taxa de mortalidade da pequena empresa, ela está intrinsecamente ligada com seus processos administrativos e gerenciais. O do quanto esse empresário inova nesses processos. E a sustentabilidade, ela está intrinsecamente ligada com essa questão de inovação, né? Então, quando a gente fala que 74% das empresas que estão sendo abertas hoje, né, não completarão 5 anos de vida, não podemos deixar de falar que o não se importar com as questões de sustentabilidade, não estar alinhada com esse conceito, não interiorizar no seu processo de gestão esse conceito, vai sim contribuir para que essas empresas não completem, não sejam perenes, né? Então, ele é uma série de fatores. Agora, Marilena, a gente tem um dado bom. Há 10 anos atrás, a gente tinha uma taxa de mortalidade de 80%. Né? Então, a gente já conseguiu fazer uma diferença de 6%. Assim, a gente espera, né, que esse número aí caia cada vez mais. E também, ouvindo aí o seu raciocínio, eu cheguei à seguinte conclusão: a sustentabilidade ela está ligada à inovação, ela está ligada à qualidade, né? Ela está ligada a algumas ferramentas da gestão corporativa que sempre se usou, né? É que se usou a palavra sustentabilidade, porque ela começou com as questões ambientais, fundiu-se um pouco as questões do ativismo ambiental com questão, né, dos processos produtivos, da ecoeficiência, né? Mas eu concordo com você. A sustentabilidade ela é pré-requisito de inovação. Se você continuar desperdiçando seus recursos naturais em processos sujos que emitem, você está jogando dinheiro fora. Porque é muito interessante, né? Se você não investe num processo produtivo limpo, você tem uma perda muito grande de resíduos. Exato. Resíduo é matéria-prima que você comprou, pagou por ele e não utilizou, está jogando fora. E com um agravante, com a lei, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, resíduo é uma coisa assim eterna, não é que nem filho que vai atingir maioridade. Uma vez gerado, você é eternamente responsável. Quer dizer, você paga por aquilo, joga aquilo fora e ainda corre riscos, né? Exato. Então não é uma atitude, é gestão, é qualidade de gestão mesmo. Né? Em algumas empresas que nós já trabalhamos, a gente tem uma média aí de perda com matéria-prima de 40%. Então, quando você... E o empresário não tem essa noção. Então, quando você pega e você mensura isso, ele leva um susto, né? Então, realmente, quer dizer, o desperdício é muito grande, né? Eu acho que essa questão cultural de enxergar, ele só... de sempre achar o seguinte, eu vou levar uma multa, sempre ver o lado positivo e sempre ver como despesa, não deixa de ver as oportunidades que são geradas com isso. Exatamente.
Olha, falando em resíduo, nós vamos ver um vídeo que chama Virando do Avesso, é um quadro que nós temos, que ensina as pessoas a reaproveitar aquilo que seria descartado, né? A transformar. É também geração de renda, né? É geração de renda, é reciclagem, é educação ambiental, né? E desperta um pouco as pessoas para essa questão de jogar fora aquilo que você pode aproveitar e inclusive, ganhar algum dinheiro com isso. Vamos ver o vídeo? Sou criadora da arte com filtro de café usado. É uma técnica excelente, criada por mim em 1997. É muito fácil, você pode pegar uma garrafa que você tem em casa, pode ser de azeite, de vinho, e você vai chegar num resultado final igual a esse. Não fica lindo? Você pega o seu cafezinho, faça o seu café, deixe escorrer bem o pó, seque. Depois que secou, você vai tirar todas as rebarbinhas do filtro, passar um pincel para tirar todo o pó, porque se não tira todo o pó, ele forma fungos. Tenha sempre este cuidado. Feito isso, corte em pedacinhos pequenos o seu filtro, pegue a garrafa, limpe bem, lave-a com detergente. Misture a cola com água na proporção de 1 por 1, a cola branca, de preferência a cascorês. Comece colando os pedacinhos na garrafa, um a um, aleatoriamente, passando sempre o pincel cuidadosamente sobre o filtro. Feito isso, você vai cobrir toda a garrafa, subindo, subindo até chegar na boquinha, fazendo com os pedacinhos menorzinhos ainda. Isso torna o seu artesanato muito mais valioso, fácil de vender, você não vai ter custo e vai começar a ganhar muito dinheiro. Mãos à obra? É exatamente o que nós falamos, né? Você vai ajudar o meio ambiente e ainda vai ganhar dinheiro. Um pouco de criatividade. E se uma pessoa consegue fazer isso em escala artesanal, existe 1000 maneiras de se fazer em escala industrial também, não é? Sim, não tenha dúvida sobre isso. Há muitas formas de você tá reaproveitando. Um exemplo rápido aqui, não sei se a gente tem tempo, mas, por exemplo, uma empresa que faz brinquedo de madeira, ela tinha aí uma perda de 40% e essa matéria-prima, né, em pedaços consideráveis, digamos assim. O que ela fez? Ela criou uma nova linha de produto. Hoje ela faz porta-retrato. Com a sobra, ela faz porta-retrato. Né? Então, isso é ser sustentável. Exato. Né? Bom, agora nós vamos chamar as perguntas dos internautas. Eu peço para trazer aqui para mim. Muito obrigada. Nós temos a seguinte pergunta. Carlos, da Abrace Seu Bairro, HSL. A pergunta é: o Sebrae tem dados na porcentagem das microempresas certificadas com sustentabilidade? Tem algum dado de ISO 14000 ou algum outro tipo, né, de certificação? Carlos, não. Infelizmente, a gente ainda não tem esses dados. Na verdade, toda essa parte de pesquisa também, com foco na sustentabilidade, o Sebrae ele está também nascendo. Né? A gente tem o Centro de Sustentabilidade do Sebrae, que foi fundado em 2010, então é de lá que estão se fazendo toda uma série de pesquisas. Então nós não temos o dado, as informações que a gente tem, mas não são informações de uma pesquisa, é que 95% das empresas que buscam uma certificação, elas buscam essa certificação porque é exigência do cliente dela, né? Ela ainda não busca essa certificação por vontade própria. Olha, a segunda pergunta, eu tenho a impressão que você já respondeu com a sua resposta, mas é do Tom, e ele faz a seguinte pergunta: existe uma relação sustentável na mente dos novos empreendedores? Eu acho que ele está querendo dizer se os novos empreendedores já têm essa noção da importância, né, da sustentabilidade dos seus negócios. A grande maioria ainda não, infelizmente. Infelizmente ainda não, né? Até por, como você colocou anteriormente, até pelo conceito de ter se misturado um pouco com a questão dos movimentos ativistas, de pró-ambiente e tudo mais, né? Então você não vê isso. O que a gente tem muita procura no Sebrae é assim: eu quero abrir um negócio de sustentabilidade, né?
Então, até por essa pergunta você percebe o quanto... Bom, que negócio da sustentabilidade que você, né? Você quer trabalhar com energia, você quer trabalhar... Então, ou seja, você ainda tem muito a evoluir, especialmente na questão da informação, né? E deixando, tirando, desmistificando isso tudo para que você possa evoluir. E a gente está muito embrionário ainda, Marilena, aqui em São Paulo. Aqui no Brasil, né? Na verdade, não é em São Paulo. É o seguinte, eu gostaria de fazer só um minutinho. Aqui. Eu gostaria de chamar a agenda, né? Gostaria de chamar a agenda para falar para vocês, né? As dicas da agenda que a gente tem esse mês. O primeiro deles é um espaço que tem aqui no Bexiga, que é o espaço do pessoal que trabalha com a rede social Bela Vista, né? Vou pedir para passar mais algumas. Aí você tem até os dados, local, endereço e tudo mais. Então, é um local de arte, de oficinas de teatro e tudo mais. Se alguém quiser, então, estar participando, ela funciona durante a semana, será muito bem-vindo, né? Eu peço também para estar passando a agenda dos nossos encontros técnicos, que acontecem, né, há mais de 13 anos. Aí a gente já tem os encontros desse ano. Eles são limitados, as vagas são limitadas, mas ele é totalmente gratuito, né? E tem certificado de participação para aqueles que querem participar, tá? E que gostaria, Dolly, que você pudesse expressar num pensamento, numa frase, para o micro e pequeno empreendedor, a importância do olhar dele para as questões de sustentabilidade, né? Você poderia, por favor, falar sobre isso? Bom, a mensagem que a gente procura deixar ou transmitir para o pequeno empresário com relação à sustentabilidade é para que a sustentabilidade, na verdade, ela vai ser o diferencial da perenidade ou não da empresa dele. Que da mesma forma que qualidade há 20 anos atrás era um diferencial competitivo, atualmente o público, o consumidor já espera que o seu produto tenha um preço bom e uma qualidade. Daqui a 10 anos, a sustentabilidade já vai ser esperada, né? Não vai ser mais premiada. Então, que comece a buscar informações sobre isso, a desmistificar isso e entender que, através da sustentabilidade, você garante a perenidade da sua empresa. Olha, eu quero agradecer muito a tua participação aqui, esclarecendo os internautas, as pessoas sobre a sustentabilidade na micro e pequena empresa. Isso é um assunto muito atual, muito importante, até porque a gente vê o peso da micro e pequena empresa na economia nacional, né? E proporcional a esse peso é também a sua performance ambiental e social. Exatamente. Né? A gente tem o hábito de olhar muito para as grandes empresas, mas esquece que no conjunto, a micro e pequena empresa, ela é bastante ampla e tem um peso muito grande na economia nacional e também na qualidade de vida, nos impactos sociais e ambientais. Exatamente. E eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, Marilena, que você dá ao Sebrae. A gente está levando aí a mensagem, levando a importância da pequena empresa da economia, né? Fazendo com que ela configure em todos esses espaços onde o Instituto Mais está sempre presente. Muito obrigada. Inclusive, Dolly, você disse que quem quiser saber um pouquinho mais, o site do Sebrae traz algumas informações a esse respeito. Sim, você poderia falar um pouquinho sobre isso também. Sim, mais informações, a gente pede para que vocês acessem ou o site do Sebrae Nacional, que é www.sustentabilidadesebrae.com.br, ou então o site do Sebrae São Paulo, www.sebraesp.com.br. Lá vocês terão acesso a tudo que o Sebrae tem hoje à disposição de sustentabilidade, inclusive um canal para que vocês sugiram produtos e assuntos que o Sebrae deva estar buscando para estar ajudando a micro e pequena empresa. Mais uma vez, obrigada. Agradeço você, internauta, que esteve com a gente até esse momento. Quero convidá-los para o próximo programa, que será na próxima quarta-feira, Sustentabilidade em Rede, com Renato Guimarães, que é um profissional especializado em comunicação em rede, né? É toda quarta-feira, às 14h30, e eu espero vocês. Até lá!